Sol. Leve. Finalmente, L. Finalmente. Aqui, ó. E aí, Raio? Eu ia querer te ligar ontem, velho, pra poder cantar com a gente no louvor, só que você disse que era bom demais. É, mas é porque o telefone é meu. O telefone Não, o meu então
É bom estarmos na casa do Senhor. É maravilhoso quando estamos juntos e quando esse ajuntamento tem por objetivo maior servir a Deus, adorá-lo, reconhecer a sua soberania sobre cada um de nós. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, a todas as irmãs que nesta manhã quente, gostosa, se faz presentes para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Você já teve a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está do seu lado? Faz isso agora. Mas faz isso com alegria. Faz isso com alegria. Algo que demonstre, de fato, que você está feliz, que você está alegre, que a presença da pessoa te faz bem. Nós poderíamos estar em qualquer outro local, mas nós preferimos estar na casa do Senhor. E como disse o salmista, é incomparavelmente melhor estar aqui. E nós gostaríamos agora de identificar, nesta manhã, eu estou aqui da frente, eu estou tendo dificuldade de identificar se tem alguém que nos visita. Mas se tem, alguém que ainda não faz parte da família Lindinópolis e está conosco nesta manhã, por favor, você está sendo convidado a se colocar de pé. Temos aquela jovem senhora ali. Que alegria tê-la conosco nesta manhã. Vamos dizer esse rapaz aqui. Vamos dizer da nossa alegria? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Por favor, as pessoas que estão mais próximas, cumprimentem esses irmãos. E o nosso desejo é que você saia daqui melhor ainda do que quando entrou. Não apenas porque esteve conosco, mas sobretudo e com certeza pela convicção de que você esteve com o nosso Deus. Temos alguns avisos. Eu gostaria de convidar o pastor Rubem, gostaria de convidar a irmã Sandra, coordenadora do Ministério de Encontros, que também possa estar aqui à frente. Nós temos alguns avisos e a gente gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. O pastor Pedro ele encontra-se pregando na Igreja Batista em Cordeiros, na Igreja Batista de Sobradinho, em Feira de Santana. Daí porque a sua ausência no dia de hoje. Nós devemos estar orando, portanto, pelo pastor que está pregando no aniversário daquela igreja, mas devemos estar presentes nas diversas atividades da igreja com a convicção de que o Senhor Deus estará conosco em todos os momentos. Pastor Rubem. Graça e paz, queridos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar de dois grandes eventos que a nossa igreja está nos proporcionando para o nosso crescimento espiritual. Aliás, em todas as áreas. O primeiro deles, eu sei que todos estão lembrados, na próxima quarta-feira, dia 22, nós estaremos iniciando a nossa quinta grande campanha de oração e jejum em prol da família. Às 6 horas da manhã até às 7, das 6 às 7, a partir da quarta-feira estaremos aqui no templo, juntos. E engraçado, eu quero que você observe bem isso que eu vou falar. Nós estaremos juntos fazendo a oração da concordância. Nos juntaremos, estaremos unidos, juntos, orando, concordando, é a oração da concordância, concordando acerca da nossa família, pedindo ao Senhor, não é, clamando a Deus pela nossa família.
E o pastor Pedro tem dito o seguinte: você deve não somente orar por sua família, mas se você conhece uma família da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, talvez, quem sabe, fora da cidade, que esteja precisando da intervenção de Deus, traga o nome dessa família para a gente orar. Queridos, essa jornada de 40 dias tem sido uma experiência fantástica na vida da igreja. Nós temos percebido muitos milagres, muitas transformações, muito agir de Deus. E se não bastasse isso, nessas reuniões que acontecem às 6 horas até às 7 horas, nós temos sido tremendamente edificados pela palavra também. Então, Deus trabalha de todas as formas, abençoando a cada um de nós, edificando a nossa vida enquanto cristãos e trazendo à nossa casa milagres, prodígios, curas que nós necessitamos. Nós precisamos nos juntar para juntos fazermos a grande oração da concordância. Nós vamos concordar um com o outro de que a nossa família precisa efetivamente do agir de Deus. Eu fico pensando, a cada dia que a gente vai avançando aqui na terra, a gente vai encontrando mais dificuldades para administrarmos a família, para vivermos em família, porque parece que tudo vem de encontro à família. O inimigo não está satisfeito. É preciso a gente acordar. E nós, então, a igreja está nos proporcionando essa oportunidade de, pela manhã, nos juntarmos aqui e numa grande reunião e clamarmos ao Senhor pela nossa família. Não deixe de vir. Traga os seus familiares, traga a sua família. É um momento, assim, singular na nossa vida. Quarta-feira. O Rui está me chamando a atenção aqui para um detalhe interessante, um equívoco que houve aí na informação que está no boletim em relação à nossa jornada de oração. Está 22, terça-feira, mas 22 é quarta-feira. Então, quarta-feira estaremos aqui, todos buscando, clamando, os pastores, todos nós vamos estar aqui para orarmos por nossa família. Nós estamos fazendo uma camisa da campanha. A camisa da campanha é essa aqui, com a nova logomarca da campanha. Se você tiver interesse na camisa, numa dessas camisas, nós temos nas cores branca, amarela e azul. Você pode procurar a nossa irmã Viviane, que hoje está substituindo Priscila. Cadê Viviane? Fique de pé, Viviane. Ela está lá na frente, lá na entrada. Nós estamos fazendo também a nossa caneca com a logomarca da campanha de oração, custa R$20, e a camisa custa 15. Se você tiver interesse, tanto na caneca quanto na camisa, você dá o endereço, o seu nome ali para a Viviane. O outro evento que eu quero falar aqui rapidamente é sobre o nosso retiro de casais. Nós temos algumas vagas ainda, e quero chamar a sua atenção, porque provavelmente, se tudo correr bem, do jeito que está caminhando, no final desse mês nós estaremos encerrando as inscrições. Nós não vamos protelar mais, porque a gente tem uma prestação de contas com a pousada aí no início de novembro. Então, corra, reserve. Se você fez a sua inscrição, faça os devidos acertos. Se você ainda não fez a reserva, faça e procure o nosso querido Ferreira ou a mim mesmo, e nós estaremos encarando com muito carinho o seu interesse em participar desse retiro. O nosso retiro de casais vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de novembro. Será lá no SECRE. Nossos palestrantes virão de Recife, pastor Carlos Alberto e a sua esposa Jael. São bons palestrantes, vocês já tomaram conhecimento através do vídeo que ele mandou. São pessoas simpáticas que
com certeza absoluta, vêm cheios do poder, da graça de Deus para nos abençoar o nosso casamento. Vale a pena investir no casamento, não é? Vale a pena investir na família. Não deixe essa oportunidade passar sem que você esteja aproveitando. Então, procure-nos no final do culto e faça a sua inscrição, tá bom? Muito obrigado. Nós realizamos o encontro de casais, jovens e amigos já há quase 15 anos. E sempre a gente pensa que precisa melhorar. O que a gente precisa fazer para que melhore, para que os resultados aconteçam? Nós teremos o primeiro reencontro, um momento de avaliação, de preparação, que o Ministério de Encontros está elaborando, para que possamos fortalecer muito mais o nosso ministério. Nós convidamos os irmãos Ilo e Silvana, eles já estarão falando sobre essa programação que estará acontecendo em nossa igreja no próximo sábado. Então é interessante, importante que você que já fez encontro de jovens, casais e amigos, fique atento, porque esta informação é diretamente direcionada para você. Graça e paz, irmãos. É isso mesmo que Genilton falou, nós teremos o nosso primeiro reencontro com Cristo, para todo aquele que já participou de encontro de jovens, de casais ou de amigos, que será no dia 25/10. Nós estaremos começando esse reencontro às 14 horas, mas nós precisamos de uma inscrição. Então, você que deseja participar desse reencontro, procure Leila ali, dê o seu nome. E se você conhece alguém de outra igreja que também já participou de encontros, inscreva essa pessoa, né? Precisamos de uma inscrição prévia para nós sabermos exatamente quantas pessoas estarão aqui conosco no sábado. Então, tem sido preparado, não perca, vai ser bom nos encontrarmos como encontreiros, será um momento de estarmos em comunhão, juntos, e, como o Genilton já falou, avaliando o que precisa ser melhorado. Então, nós aguardamos a sua inscrição e contamos com toda a igreja e com aqueles irmãos também que não são da nossa igreja, mas que você conhece, que deseja participar. Inscreva essa pessoa, avise que será aqui no dia 25, às 14 horas, estaremos começando esse primeiro reencontro com Cristo. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé? E nós convidamos o grupo de louvor para já estar aqui à frente, que nós estaremos fazendo uma leitura bíblica. E logo depois o grupo de louvor terá um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. O tema anual é Crescimento Saudável, o desafio de uma igreja amadurecida. Vamos dizer todos? Crescimento saudável, o desafio de uma igreja amadurecida. Hoje, pela manhã, a temática será direcionada para o louvor e diz o seguinte: louvemos o maravilhoso amor de Jesus. Salmo 35, 36, 5 e 7, diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A congregação? A tua justiça é firme como as altas montanhas. Eu estou lendo o boletim à noite. Mas não é possível. Assim não estou ajudando. Salmo 63, de 1 a 3, que diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Todos, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvarão. É isso que nós faremos agora. Graça e paz, amém? Amém. Vamos orar cantando? Essa canção que nós vamos orar agora, ela tem base no livro de Romanos, capítulo 8. E o versículo 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente,
nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E o versículo 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E o versículo 28, que é um versículo excelente para a gente gravar, quando estiver passando por um momento de dificuldades, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Só a igreja, estou clamando. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. A partir de quarta-feira, novamente estaremos
clamando a Deus pela família. Mas a partir de hoje, na verdade a gente já vem fazendo isso, mas hoje vamos começar já a entoar cânticos ao Senhor, dedicando ao Senhor nosso lar, nossa família. É isso que nós faremos agora. Queremos dedicar ao Senhor e dizer ao Senhor que eu e minha casa serviremos a Deus. Amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Amém. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E será abençoada a minha descendência. Será abençoada minha descendência. Frutificará a Tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Se você querer isso, você vai dizer: minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. As palmas para o meu Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Última vez, declare. Eu e minha casa. As vozes e as palmas, vamos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Glória a Deus.
Tu és bom, Senhor. E nossa alma tem sede de Ti, tem prazer no Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda Deus celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és Deus Criador. Toda Deus celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro de gratos louvores transborda o meu coração. Se entregue na presença dele. A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda Deus celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A Ele toda a honra, toda a glória. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei
Podemos assentar, irmãos. Deus os abençoe. Amém. Nós convidamos a irmã Ana Valéria, estará louvando a Deus nesse instante. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bom cantar louvores ao nome do Senhor. Engrandecido seja teu santo nome nesta manhã, Senhor Jesus. Junto com os anjos que estão aqui neste lugar, você crê? Aleluia! Engrandecido seja teu santo nome no meio do teu povo, Deus. Aleluia, tu és santo, digno de ser adorado nessa manhã, Deus. Louvado seja teu santo nome. Aleluia. 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 Engrandecido seja teu santo nome no meio do teu povo, Deus. Aleluia. Aleluia. Deus continue te abençoando, minha amada e querida irmã. Nós teremos agora o momento da dedicação dos bens. Eu gostaria de convidar os diáconos para estarem aqui à frente. Eu gostaria de convidar também o irmão Vinícius Bonfim. Ele estará agradecendo a Deus logo depois do momento de dedicação dos bens.
Vamos orar juntos. Santo e eterno Deus, Pai querido, obrigado, Deus, pela semana que passamos, pelas dificuldades que enfrentamos, mas todas, Senhor, vitoriosas, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos da Tua casa, para que nela haja mantimento, Senhor. Mas, além do mantimento, a pregação do Evangelho para os sedentos, Senhor, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, aos líderes dessa igreja, às pessoas que dispõem, Senhor, do Teu tempo para pregar a Tua palavra a cada dia. Nos abençoa, Senhor, nesse culto, na palavra que ainda será manifestada, e nos leva, Senhor, até os nossos lares sobre a Tua proteção. Dás-nos, Senhor, uma semana em Tua presença, uma semana de conforto, com o Teu amor. É isso que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um momento de missões. Eu gostaria de que a igreja estivesse lembrando o tema, a divisa, bem como estaremos cantando o hino oficial, que nos fala da certeza da vitória, quando nós estamos, então, em Cristo Jesus. O tema é multiplique fazendo discípulos e plantando igrejas. Vamos dizer todos? A gente pode fazer melhor. Multiplique, plantando discípulos, fazendo discípulos e plantando igrejas. Vamos à divisa? Em todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de anunciar Jesus, o Cristo. E é esse Jesus Cristo que nos dá a vitória. Ele nos concede a certeza da vitória. Vamos cantar? Uma incerteza em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Só Ele ama muito mais que nós esse país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Uma insegurança pelo ar, uma esperança viva em cada coração que quer lutar pelo país. Mas é preciso ouvir a voz de Deus. Só Ele ama muito mais que nós esse país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos
fez do Senhor e ter a certeza da vitória. Aleluia. A graça e a paz, irmãos. Nós devemos buscar a Deus a todo instante e estarmos vigilantes, porque o Senhor nos colocou como mordomos de tudo que Ele nos dá, principalmente das nossas vidas, porque a palavra de Deus nos diz que nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Por isso nós devemos estar sempre vigilantes, buscando ao Senhor. Aleluia. Eu ando com meu Deus na rua. Quando eu chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado eu sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia que me sustém. Eu ando com meu Deus na rua. Quando eu chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado eu sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, a tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós, Deus Santo,
Graça e paz, igreja. Alguém esqueceu, deixou cair a lente de um óculos. Então, no final do culto, a gente vai saber quem é, porque vai estar aí andando para tudo quanto é lado, se batendo nas paredes. Então, você auxilia esse irmão a recuperar a sua lente, tá bom? Vou deixar aqui na frente, vou colocar esse microfone aqui. Já chegou, tá vendo? Mas ela não precisa, não. Deus te abençoe com a bênção da visão, minha irmã. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 35. Antes de ler o texto com os irmãos, eu gostaria que você baixasse sua cabeça agora e orasse comigo. Santo Deus, Pai eterno, nós te somos gratos, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença, ó Pai, na Tua casa, Senhor. Neste momento, Pai, que nós entramos em Tua presença, Deus, nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento à Tua palavra, ó Pai. Assim, ó Deus, como o Senhor, Deus, tem capacidade de usar quem quer que seja, ó Pai. Neste momento eu me apresento, ó Deus, como um vaso, ó Deus, imperfeito, ó Pai. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, e que a Tua palavra, ó Deus, seja a única coisa, ó Deus, que prevaleça nessa manhã, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, ó Pai, que possamos ser, mais uma vez, edificados, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que permanece para todo sempre. Essas bênçãos nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu reservei para essa manhã é mais uma das parábolas de Jesus Cristo. E nós já estudamos aqui e aprendemos que como Jesus Cristo tinha apreço por falar através de parábolas. As parábolas eram histórias que muitas vezes e quase sempre elas eram retiradas do cotidiano daquele povo e através das quais Jesus Cristo passava uma lição, um ensinamento simples. Aqui, a parábola que nós vamos estudar hoje, ela é trazida pelo evangelista Lucas. Lucas, possivelmente o único autor gentil que nós vamos encontrar no Novo Testamento, o médico Lucas, doutor Lucas, como ele é conhecido, o médico amado, e que tinha uma característica muito interessante, ele era muito detalhista, né? Dada a sua formação como médico, ele era grego de Antioquia, e ele tinha muito interesse em descrever as minúcias dos momentos da vida de Jesus Cristo. Como grego, Lucas fazia parte de um povo que acreditava que o homem deveria ser teria um exemplo perfeitamente divino. E Lucas, nas suas páginas do seu evangelho, ele se esforça para nos apresentar Jesus Cristo, o Filho do Homem. Esse Jesus Cristo, Filho do Homem, exemplo de mordomia, que nós vamos estudar nesses próximos minutos. Eu vou ler o texto, então, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 35 a versículo 48, que diz assim: Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou ao Senhor, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como infiéis.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, haverá poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Duas palavras, pois, nos chamam a atenção nessa parábola, que eu gostaria de destacar essa manhã. As palavras mordomia e fidelidade. Se você for procurar no dicionário o significado da palavra mordomia, e eu fiz isso no Aurélio, você vai identificar pelo menos 2 significados possíveis. Dois significados que dizem respeito ao mesmo vocábulo, à mesma palavra, mas que têm sentidos diametralmente opostos, sentidos totalmente contrários um contra o outro. O primeiro significado que eu encontrei foi que mordomia é cargo ou ofício de mordomo, aquele que administra os bens de uma casa. Esse é o significado que eu acho que a maioria aqui conhece. Mas tem outro, não menos conhecido, que diz que mordomia é regalia ou privilégio obtido sem trabalho ou sem esforços. Essa é a acepção pejorativa do termo mordomia, a acepção que identifica como vantagem indevida. Fato é que essa relação integrante entre essas duas acepções da mesma palavra, elas têm muito a nos ensinar. A mordomia cristã, que é o tema que nos é caro, ela é designativo da forma como nós administramos todos os recursos, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Isso inclui os recursos financeiros, e hoje pela manhã na classe eu comentava que quando a gente vai pesquisar sobre mordomia, a maioria dos textos que a gente encontra é sobre essa parte financeira, sobre a mordomia dos bens. Mas ela se estende também para a mordomia do tempo, a mordomia dos talentos naturais e outras coisas mais. Mordomo, com certeza, e pois é aquele administrador de bens de terceiro. É a pessoa designada para administrar esses recursos. Muitas vezes você vai encontrar na Bíblia também um mordomo identificado como uma figura do dispenseiro, aquele que era responsável pela dispensa da casa. Talvez hoje, e acho que eu não sei a casa de vocês, mas minha casa hoje não tem dispensa. A gente guarda os alimentos nos armários, né? na cozinha. Mas naquele tempo, a dificuldade que era para você conseguir alimento, né? E na classe eu também citei o exemplo de um país vizinho nosso aqui que está sofrendo crise de abastecimento, a gente pode ter uma noção disso, nos confere a importância que tinha uma dispensa numa casa. E a maior importância que tinha a pessoa que cuidava dessa dispensa. E nós temos um exemplo muito claro, né, de um dispenseiro que foi José. José, enquanto esteve no Egito, ele exerceu essa função de ser o guardador da dispensa lá do faraó. O exercício da mordomia cristã, então, ela está fundamentada em pelo menos 2 princípios. 2 princípios que nos são imprescindíveis para que a gente possa compreender bem esse tema. O primeiro princípio é o princípio da propriedade universal de Deus. Por esse princípio, nós reconhecemos que tudo que existe foi o Senhor Deus que criou. Todas as coisas foram criadas por Deus e Ele sustenta a todas as coisas. E a palavra de Deus está recheada de exemplos dessa propriedade universal. Logo no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Paulo, quando escreve à igreja em Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 8, versículo 6, ele diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. O salmista, no Salmo 24, no versículo 1, diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Para ficar ainda mais claro, no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 7 e 8, nós lemos: abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio que não ficou dúvidas de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Esse é, pois, o primeiro princípio que rege a questão da mordomia cristã. O segundo princípio
é o princípio do senhorio de Jesus Cristo sobre os salvos. E eu comentava que nós fomos salvos por Jesus Cristo, então, portanto, nós somos dele duas vezes. Primeiro, porque Deus nos criou. Segundo, porque Jesus Cristo, sendo Deus, nos resgatou do pecado. Então, nós somos dele duas vezes. O crente não é dono de si mesmo. Antes, escravo do pecado, foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tornando-se assim servo e seu corpo, habitação do Espírito Santo. Também é Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós vamos identificar que o homem, ele foi criado principalmente para ser mordomo de Deus. Ele foi criado para ser um mordomo fiel. Se nós voltarmos ao livro do Gênesis, nós vamos observar que, após a criação, o homem recebeu pelo menos 4 incumbências de Deus. 4 tarefas que o homem deveria desempenhar, logo após a sua criação. Deus disse para o homem que ele deveria cultivar o jardim do Éden. Disse que o homem deveria guardar o jardim, ou seja, ele deveria manter o jardim santo, preservar a santidade do jardim. Ele deveria se abster de comer do fruto da árvore proibida. E Deus também conferiu ao homem a tarefa de dar nome aos animais. E a história você e eu conhecemos. O homem peca, o homem cai, o homem desobedece a Deus. O homem se apropria daquilo que Deus tinha dado a ele para conservar, para guardar. E os efeitos desse pecado todos nós sentimos até hoje. Em outras palavras, o homem torna-se um mordomo infiel. E esses resultados da queda do homem, nós sentimos, nós conhecemos até hoje. Mas voltando para esse texto de Lucas, para essa parábola, nós nos perguntamos o que é que esse texto, o que é que essa parábola pode nos ensinar sobre mordomia e fidelidade. Porque, a bem da verdade, Jesus Cristo tinha um ensino muito simples a dar com essa parábola, que era a questão da vigilância na volta de Cristo, a vigilância que a gente devia ter na volta de Cristo. Mas esse texto nos tem muito a ensinar. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto de Lucas é que não há espaço para ócio no reino de Deus. Não há espaço para ócio no reino de Deus. Se você observar os versículos anteriores ao versículo 35, você vai ver que essa parábola é uma continuidade. Jesus estava falando para a multidão e ele é indagado por uma pessoa se deveria ou não, que Jesus Cristo deveria julgar uma causa em que ele era herdeiro junto com seu irmão, se o irmão dele deveria repartir a herança com ele. E Jesus Cristo começa, então, a introduzir o tema da cobiça, o tema da avareza, do apego aos bens materiais. E ele, então, traz essa parábola para a gente. A parábola, inicialmente, ela traz a figura de um homem retornando de casamentos, né? E ela tem um aspecto interessante. Ela cita que esse homem que retorna de casamento, esse senhor cujos servos o estavam aguardando, ele poderia retornar muito tarde. O texto traz os elementos da segunda e da terceira vigília. Para os irmãos terem uma ideia, a segunda vigília era de 9 horas da noite até a meia-noite. Até aí tudo bem, muita gente chega em casa à meia-noite. A terceira vigília ia de meia-noite até 3 horas da manhã. Então, às 3 horas da manhã, quando o senhor daqueles servos chegasse, ele esperava que os servos estivessem prontos a abrir a porta da sua casa e que estivessem dispostos e prontos para servi-lo, para alimentá-lo, para providenciar qualquer coisa que ele precisasse. Essa parábola, então, essa parte da parábola, então, me ensina que não há espaço para o ócio, enquanto nós, crentes, aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos relegar ao simples fato de uma vida cômoda e esperarmos sentados nos nossos bancos das nossas igrejas, aguardando que o Senhor venha. Nós temos que estar dispostos e preparados para servi-lo em todo e qualquer momento, até ele voltar. Jesus também ensinou essa verdade em várias outras oportunidades. Em João 5,17, nós lemos: e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a ele. Em Mateus 9, versículos 37 e 38, Jesus nos dá conta do tamanho e da importância desse trabalho.
da magnitude desse trabalho. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nós precisamos ter, portanto, essa convicção de que não fomos chamados, não fomos convocados, não fomos resgatados por Deus para nos acomodarmos, para termos uma vida de facilidades ou mesmo uma vida de mordomia, na acepção pejorativa que eu me referi no início. Nós fomos chamados para ter uma vida de serviço. O detalhe interessante dessa parábola que o bom mestre ilustra, é, se vocês perceberem, ainda no versículo 37, a alegria com que o senhor daqueles servos, ele chega em casa e percebe que todos estavam preparados, a alegria que ele tem. Neste versículo reside para nós crentes uma verdadeira promessa. Você vai ver que quando o Senhor chega em casa e observa os servos, a palavra de Deus diz assim: em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Observe que há uma inversão de papéis. Aqueles que estavam esperando para servir foram servidos. Nesse versículo reside uma grande promessa para nós crentes. Jesus Cristo, o exemplo de servo que nós começamos a estudar esse domingo, ele voltará, e nós voltará mais uma vez para nos servir no nosso lar celestial. Isso configura, de fato, um exemplo da maravilhosa graça de Deus. A outra coisa que eu aprendo nessa parábola é que o convite ao exercício da mordomia cristã e da fidelidade a Deus é para todos. Não tem restrições. Foi Pedro quem perguntou a Jesus se a parábola sobre vigilância era somente para os seus discípulos ou para todo o povo. Pedro faz essa pergunta a Jesus. E essa pergunta precisa ser entendida no contexto. Os versículos anteriores, como eu falei, Jesus falou da parábola do rico louco. E num dado momento que ele estava falando da parábola, ele se voltou diretamente para os seus discípulos e deu duas advertências. A primeira advertência está nos versículos 22 e 23 do capítulo 12. Jesus disse para os seus discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. Ainda no versículo 31, Jesus Cristo, voltando-se para os seus discípulos, ele faz outra advertência: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O ensino de Jesus, portanto, é um ensino completamente contextualizado. Ele está a advertir os seus discípulos sobre o perigo da avareza e do materialismo. E ao responder à indagação de Pedro, Jesus afirmava que a parábola da vigilância era para todos aqueles que professam serem administradores de Deus. Nós já vimos que o homem, remido pelo sangue do Cordeiro, ele não se acha em outra condição que não de servo do Senhor Jesus Cristo. Não é mais dono, portanto, de si mesmo. As responsabilidades do serviço cristão impõem fidelidade na mordomia do tempo, fidelidade na mordomia dos bens, fidelidade na mordomia dos talentos que nos são confiados, e a palavra de Deus nos ensina muito a esse respeito. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo ensina que Deus nos dotou dos mais variados talentos e ofícios, e que estes devem ser usados no serviço cristão, para a edificação do corpo de Cristo. E diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Na primeira epístola de Pedro, nós lemos ainda: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ainda em Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16, Paulo nos adverte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós vemos aí a mordomia do tempo. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, nos ensina que a mordomia estende-se também aos bens. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Achados, pois, debaixo do senhorio de Cristo,
outra tarefa não nos resta, senão ter outra atitude, senão a fidelidade na mordomia. Quando eu estava estudando esse fragmento, eu não pude deixar de me lembrar de um depoimento, uma entrevista, na verdade, que um médico muito famoso, um médico baiano muito famoso, deu à Rede Bahia. Talvez Hélio, que é de Salvador, se lembre. É o Dr. Mittermeier. Mittermeier é médico, ele é cientista, ele é daqui da nossa região grapiunense. Ele nascido em União Queimada, distrito de Itajuípe. Morou alguns anos de sua vida em Quaraci. E muito jovem ainda foi para Salvador e falava da dificuldade que era para aquele jovem pobre, sem condição nenhuma, estudar medicina. E ali na região do Palmiúdo, eu não sei quem conhece, mas é uma região muito pobre de Salvador, ele disse que foi muito, muito, muito ajudado. Ele recebeu ajuda de toda parte, da família dele, de conhecidos. Ele teve uma ajuda muito grande. E hoje, como médico, ele estava dando essa entrevista dizendo que, às vezes, ele reflete sobre a história dele e ele acha que ele não se pertence. Ele falou assim, às vezes eu acho que eu não me pertenço, de tanto ajudado que eu fui. Então, vejam vocês, esse sentimento que deve haver em nós, crentes, né? O tamanho, a magnitude da obra que Jesus Cristo executou em nosso favor deve nos levar a essa conclusão, a nenhuma outra conclusão, senão de que nós não nos pertencemos. Nós somos do Senhor. Outra lição ainda que eu aprendo nessa parábola são algumas qualidades que o mordomo fiel tem, ou que precisa ter. O texto que nós estamos considerando, ele fala, logo no versículo 35, ele fala, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Esse termo cingido, ele diz muito, tem muito para nos ensinar a respeito das qualidades que um mordomo fiel deve ter. Nós vamos lembrar que a túnica, né, a vestimenta utilizada naquela época, era uma vestimenta longa, uma vestimenta que muitas vezes impedia que a pessoa que as utilizava tivesse um movimento mais rápido, tivesse uma desenvoltura melhor no desenvolvimento do seu trabalho. Impedia também que, se fosse necessário fazer alguma viagem a pé, que se caminhasse com um pouco mais de velocidade. Então, a túnica aqui, muitas vezes não era incomum ele dobrar essa túnica e amarrá-la na cintura, né? Cingir na cintura. Então, nesse contexto, ter o corpo cingido aqui significa ter uma missão, uma tarefa a ser cumprida, porque só cinge o corpo aquela pessoa que está preocupada em executar com mais diligência essa tarefa. A candeia acesa aqui, quem ensina isso é o William MacDonald, a candeia acesa aqui sugere um testemunho a ser mantido, um testemunho cristão a ser mantido. O que se observa, pois, de um mordomo fiel, há duas qualidades que eu gostaria de destacar, então, é a disposição e o preparo. O mordomo fiel, ele tem que estar disposto e tem que estar preparado, tem que buscar capacitação dia após dia, porque o trabalho, a tarefa que ele tem para desenvolver, vai exigir isso dele. Outra qualidade que eu aprendo também no texto vem da inversão dos papéis que o Senhor e os servos, que é sugerida no versículo 37. Essa inversão de papéis, ela sugere que o Senhor esperava que, quando encontrasse os seus servos, eles estivessem dispostos a o servirem e estivessem dispostos a abrir a porta da casa para que ele entrasse. Aqui o que a gente aprende é que quando administramos as coisas de Deus, ou seja, quando assumimos a condição de mordomos fiéis, devemos exercer essa mordomia com diligência. Eu também recorri ao dicionário para identificar o que é diligência. O que significa diligência? E diligência é cuidado ativo, diligência é zelo, diligência é rapidez, diligência significa providência. Zelo, cuidado ativo, rapidez, providência, todas estas são características, são qualidades de um mordomo fiel. A palavra do Senhor também nos fala muito sobre o homem diligente. No livro de Provérbios, nós encontramos pelo menos 3 passagens em que essa característica do mordomo fiel ela é ressaltada. No capítulo 12, versículo 27, nós lemos o seguinte: o preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Ainda no capítulo 21, no versículo 5, nós lemos o seguinte:
Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado, tão somente para a pobreza. No capítulo 22, versículo 29, nós lemos que: viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 22, ressalta a solicitude e o zelo de Tito e de dois outros irmãos que não foram mencionados os seus nomes, no trato com as ofertas coletadas em favor da igreja de Judeia. Paulo deixa esse registro bem claro, quando diz: mas a graça de Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e, muito diligente, partiu voluntariamente para vós. O exercício da mordomia cristã, em fidelidade ao nosso Deus, ele exige, por certo, muitas qualidades. Eu aqui mencionei apenas algumas. Qualidades que são essenciais e denunciam nada mais do que a excelência do trabalho a ser prestado, porque nós o fazemos para Deus. O convite de Jesus ele é bem explícito. Em João 12, 26, quando ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu comentava também na classe que o tema é extremamente oportuno, principalmente aqui na Lindinópolis, onde nós estamos experimentando um período de formação da diretoria que vai trabalhar no próximo ano de 2015. O meu desejo, pois, e a minha oração é que o Senhor possa acender em nossos corações, em nossas mentes, um fervor intenso para que a gente possa se dedicar no trabalho da sua obra. Que Ele muito nos abençoe. Nós vamos ter agora o cântico. E após o cântico, com a oração silenciosa, nós estamos despedidos. Vamos colocar de pé, irmãos. Pedir para que o Senhor nos sonde e nos use para o louvor da glória dele, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só
ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que os irmãos possam orar agora neste instante. Logo mais à noite estaremos juntos para de novo louvarmos o Senhor, engrandecer o nome dEle, ouvirmos a sua palavra, sermos edificados. Que tenha um dia de paz, uma semana de bênção, de vitória em nome de Jesus. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é conosco. Deus abençoe.